voltando então à nossa aula, onde a gente estava falando sobre sequestro internacional de crianças, a gente vai começar hoje com o artigo 6º, que começa com o capítulo 2 da Convenção da Haia, sobre autoridades centrais. A gente já falou um pouquinho sobre autoridades centrais em outras aulas, né? Claro, quando a gente fala de cooperação internacional, a gente precisa falar de autoridades centrais. E eu vou colocar na tela para vocês, porque eu acho que fica mais fácil do que vocês ficarem olhando eu falar. E aí vocês só ouvem a minha voz com os comentários, os artigos, porque são artigos longos, fica meio cansativo se eu só ficar aqui, blá, 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 enquanto vocês prestam atenção. Vamos olhar na tela, então, o artigo 6º, e a gente vai extrair, então, os detalhes desse artigo 6º. Bora lá, pessoal. Vamos lá, o artigo 6º da Convenção da Haia, que diz que cada Estado contratante designará uma autoridade central encarregada de dar cumprimento às obrigações que lhes são impostas pela presente Convenção. Estados federais, estados em que vigorarem vários sistemas legais ou estados em que existam organizações territoriais autônomas terão a liberdade de designar mais de uma autoridade central e de especificar a extensão territorial dos poderes de cada uma delas. O Estado que utilize essa faculdade deverá designar a autoridade central, a qual os pedidos poderão ser dirigidos para o efeito de virem a ser transmitidos à autoridade central internamente competente nesse Estado. Então, o que dizer deste artigo, né? O Brasil ele não utilizou a prerrogativa de designar mais de uma autoridade central, embora seja um Estado federal, né? Isso decorre apenas do fato da União responder, no plano internacional, pelas obrigações oriundas dos tratados e convenções internacionais. Então, dessa forma, temos somente uma autoridade central brasileira, que é a Secretaria Especial de Direitos Humanos, de acordo, então, com o decreto 3951/2000. O artigo 7º da Convenção diz o seguinte, ele é um pouco mais longo, mas é importante para o nosso estudo, né? Então, o artigo 7º, as autoridades centrais devem cooperar entre si e promover a colaboração entre as autoridades competentes dos seus respectivos estados, de forma a assegurar o retorno imediato das crianças e a realizar os demais objetivos da presente Convenção. Em particular, deverão tomar, quer diretamente, quer através de intermediário, todas as medidas apropriadas para... Pessoal, antes de mais nada, a Convenção chama o tempo todo a criança de criança, ou seja, não há adolescente, não há jovem. Mesmo com 16 anos, será chamado de criança, tudo bem? Então, vamos lá. Letra A. Localizar uma criança transferida ou retida ilicitamente. Então, vamos por partes, né? Então, a Autoridade Central Administrativa Federal, que a gente vai chamar aqui de ACAF, que é a sigla dela, diz o seguinte, que no caso da letra A, né, localizar uma criança transferida ou retida ilicitamente. Então, nos casos de sequestro internacional de crianças trazidos para o território brasileiro, a atuação da ACAF tem início a partir do momento em que é recebido o pedido de restituição da criança enviado diretamente pela autoridade central estrangeira. Então, ao receber esse processo, professora, como é que manda o processo? E-mail, pessoal, e-mail, formulário digital, tá? Então, ao receber esse processo, a ACAF, então, dá início à análise do pedido de restituição e verifica se estão preenchidos os requisitos formais para aplicação dessa convenção. Então, vamos na letra B. Evitar novos danos à criança ou prejuízos às partes interessadas, tomando ou fazendo tomar medidas preventivas. Então, o que diz, então, essa letra B? O que a gente pode destacar?
Após, então, a confirmação do recebimento do processo relativo ao caso, a ACAF ela vai notificar a Interpol para a localização da criança no prazo de até 48 horas. Então, é obrigação da Autoridade Central Estrangeira e da ACAF prover a Interpol com as informações mínimas necessárias para se tentar localizar a criança, como, por exemplo, endereço, telefone de contato, fotografia, matrícula escolar, tudo o que for possível e imaginável, tá? Então, em caso de dificuldade nas buscas, a ACAF poderia, então, enviar pedido adicional de cooperação a redes de localização de crianças desaparecidas, como, por exemplo, a SOS Criança. Então, as diligências da Interpol são de natureza sigilosa e têm como único objetivo confirmar a localização da criança no território brasileiro, de forma, então, a se evitar o início de trâmites administrativos ou judiciais desnecessários. É importante lembrar, pessoal, que em vários casos recebidos pela CAF, o Brasil foi país de passagem, se encontrando, então, as crianças cuja restituição era requerida por governo estrangeiro em países outros que não o Brasil, ok? Então, vamos lá no item C, assegurar a entrega voluntária da criança ou facilitar uma solução amigável. Então, nos casos em que crianças tenham sido trazidas para o Brasil por estrangeiros, parentes ou não, e estes se encontrarem em situação irregular no país, existe então a possibilidade da atuação direta da Polícia Federal no sentido de promover o quê, pessoal? A gente já viu na aula passada, a deportação da pessoa acusada da subtração ao país de origem. Então, esse procedimento não requer ordem judicial, porque ele é administrativo, mas a pessoa será comunicada com antecedência para que deixe o país em 8 dias. Né? Isso na lei anterior, 8 dias na lei anterior. Como é que é agora, pessoal? Agora, como é que funciona? Dá-se um prazo um pouco maior, e aí é o perigo. Né? A lei de imigração, ela facilitou nessa questão de 8 dias, mas ela prejudicou com relação à subtração de crianças, né? Porque dava-se antigamente 8 dias para sair, expirado esse prazo, sem a saída voluntária, aí sim a Polícia Federal fazia a deportação. Era muito rápido, 8 dias só. Agora não, agora eles podem conceder 1 mês até 2 meses. Né? Então, caso haja, por exemplo, uma condenação penal contra o estrangeiro acusado de subtração da criança para o Brasil, seja por sentença estrangeira homologada pelo STJ ou por sentença de juiz brasileiro, poderá então ser requerida a extradição. E aí sim será decretada por juiz brasileiro. Tudo bem? Então vamos lá na D. Proceder, quando desejável, à troca de informações relativas à situação social da criança. Então, vamos lá. Após a localização dessa criança pela Interpol, caso o pai ou a mãe que mantém o filho em território nacional seja brasileiro, não estando sujeito, portanto, à deportação ou extradição, a ACAF fará, então, a notificação direta à parte que tem consigo a criança, informando-a acerca da existência do pedido de restituição ou do direito de visitas ou convivência apresentado pela autoridade estrangeira e propondo, então, uma tentativa de solução amigável com prazo determinado para a resposta. Olha que interessante isso. Então, a própria autoridade, a própria ACAF propõe uma solução amigável, sempre visando o quê? O melhor interesse da criança. Tudo bem? Então, letra E, fornecer informações de caráter geral sobre a legislação de seu estado relativa à aplicação da convenção. Então, assim, quando a ACAF brasileira recebe um pedido de assistência de uma ACAF estrangeira, então é efetuada essa análise do pedido e, caso a ACAF entenda atendidos os requisitos, remete então à AGU, Advocacia Geral da União,
para o ingresso na ação. Então, em outros países, existe tanto assistência por órgãos próprios do executivo, semelhante, por exemplo, à AGU, até assistência por advogados voluntários que trabalham pro bono, ok? Letra F. Dar início ou favorecer a abertura de processo judicial ou administrativo que vise ao retorno da criança ou, quando for o caso, que permita a organização ou o exercício efetivo do direito de visita. Então, caso necessário, a autoridade central brasileira deverá, então, tomar as medidas necessárias para que seja efetuado judicialmente esse pedido de restituição da criança. Então, a União, pessoa jurídica de direito público interno, em cuja estrutura reside a Secretaria Especial de Direitos Humanos, é a parte legítima para ingressar com a ação judicial fundamentada, então, na Convenção da Haia. Então, outro fundamento da legitimidade ativa dessa ação está no próprio compromisso assumido pelo Estado brasileiro, representado, então, no direito interno pela União, de fazer cumprir as obrigações estabelecidas em tratados e convenções internacionais. Então, é importante dizer que a CAF aciona, então, a AGU, a Advocacia Geral da União, que possui o jus postulandi para ingressar com a ação, ok? Então, é importante lembrar que a União, ela atua em nome próprio, pois fica aí caracterizado que está no seu interesse de agir. Então, não há que se falar em substituição processual ou litisconsórcio necessário, ok? É importante destacar também a importância da atuação do Ministério Público, porque cabe a ele a função de fiscal da lei. Então, deve o MP ser intimado para se manifestar e acompanhar toda a ação que diga respeito ao interesse da criança e adolescente, aqui no nosso caso, criança aos olhos da ONU, nos termos da Constituição Federal e da legislação da infância e juventude. Então, no caso em que foi deferida a devolução, a CAF Brasil tem prestado uma ampla assistência para a devolução dessa criança, utilizando-se, sempre que possível, das estruturas de assistente social, apoio psicológico dos funcionários da Justiça Estadual. Então, essa prática poderia ser até melhor, né, até mais expandida, com convênios, enfim, até com a própria Secretaria de Direitos Humanos. Vamos falar, então, do retorno da criança, como isso, então, vai ser feito perante a CAF. O artigo 8º diz o seguinte: qualquer pessoa, instituição ou organismo que julgue que uma criança tenha sido transferida ou retirada em violação a um direito de guarda, pode participar o fato a autoridade central do Estado de residência habitual da criança ou autoridade central de qualquer outro Estado contratante, para que lhe seja prestada assistência para assegurar o retorno da criança. O pedido deve conter... Olha lá, pessoal, pedido, como é que fica? Quais são os requisitos? Informação sobre a identidade do requerente, da criança e da pessoa a quem se atribui a transferência ou a retenção da criança. Caso possível, data de nascimento da criança. C. Motivos em que o requerente se baseia para exigir o retorno da criança. D. Todas as informações disponíveis relativas à localização da criança e à identidade da pessoa com qual presumivelmente se encontra a criança. O pedido pode ser acompanhado ou complementado por cópia autenticada de qualquer decisão ou acordo considerado relevante, atestado ou declaração emitidos pela autoridade central ou por qualquer outra entidade competente do estado de residência habitual ou por uma pessoa qualificada relativa à legislação desse estado na matéria, qualquer outro documento relevante. Pessoal, dica: na hora de fazer a petição inicial, vocês vão usar o artigo 4º e o 8º. Já deixa redondinho, ok? Sem faltar nada. Para quê? Para que a autoridade central remeta isso o mais rápido possível, tá?
Então, esse artigo ele vai disciplinar, em primeiro lugar, a titularidade para o início do procedimento e também a documentação, visando o quê? Que o pedido tenha mais ampla expectativa de sucesso. Então, deixar redondinho, sem falhar nada, para que a autoridade, então, atue da melhor forma possível. Vamos ao artigo 9º da Convenção da Haia. Quando a autoridade central que recebeu o pedido mencionado aí no artigo 8º tiver razões para acreditar que a criança se encontra em outro estado contratante, deverá transmitir o pedido diretamente sem demora à autoridade central desse estado contratante e disso informará a autoridade central requerente ou, se for o caso, o próprio requerente. Então, assim, é uma medida que objetiva a economia de tempo, visando o quê? A superação de entraves burocráticos. Então, a gente pode dizer que é semelhante, então, às cartas precatórias, né, reguladas pela nossa lei processual, amplamente utilizadas pelos juízes, né, com pedido de restituição de criança com base na Convenção de 1980, né, Convenção da Haia, também possui esse caráter itinerante. Então, havendo notícia de que a criança se encontra em outro país, o pedido de restituição e os documentos que acompanham devem ser remetidos sem demora ao local onde presumivelmente se encontra a criança, pessoal. Então, sem demora, tá? O que diz o artigo 10 com relação à autoridade central? A autoridade central do Estado, onde a criança se encontrar, deverá tomar ou fazer com que se tomem todas as medidas apropriadas para assegurar a entrega voluntária da mesma. Então, esse artigo ele confere uma legitimidade para a ação da ACAF, né, que, por exemplo, aciona a AGU aqui no Brasil para que ingresse em juízo, embora não haja dúvida da necessidade da atuação do Ministério Público Federal, como a gente já falou, já que cabe a ele a função de fiscal da lei, devendo então ser intimado para se manifestar e acompanhar toda ação que diga respeito ao interesse da criança e do adolescente, nos termos da Constituição Federal e do ECA. Né? A CAF brasileira ela tem utilizado em ampla medida a mediação como uma forma de resolução de conflito, que é bastante elogiável, né? Por outro lado, os países signatários da Convenção da Haia têm demonstrado sensibilidade acerca da necessidade de estimular a devolução voluntária. Só para vocês terem uma ideia, na última reunião de 2006 da Conferência da Haia, foram aprovadas moções nesse sentido, até mesmo auxiliando a contornar eventuais efeitos penais do deslocamento ou mesmo da retenção ilícita. Então, é importante registrar, né, esse estímulo que os países signatários da Convenção da Haia conferem, então, a devolução voluntária. Os interesses da criança envolvida no conflito devem estar acima de qualquer outro interesse. Então, a resolução do conflito de forma voluntária, amigável, se revela muito mais eficaz do que a própria aplicação do infrator em uma penalidade, até mesmo penal, né? Que não é o que nos interessa, não é o melhor para a criança também ter o pai ou a mãe presos, ok? Nessa questão de devolução da criança, né, as autoridades judiciais ou administrativas dos estados, elas deverão adotar medidas de urgência para que essa criança volte o mais rápido possível, né? Então, se essa respectiva autoridade judicial ou administrativa não tiver tomado uma decisão no prazo de 6 semanas a contar da data em que o pedido foi apresentado, o requerente ou autoridade central do estado requerido, por sua própria iniciativa ou mesmo a pedido da CAF, poderá solicitar uma declaração sobre as razões da demora, né? Então, se for a própria CAF a receber essa resposta, a autoridade deverá transmiti-la, então, à autoridade central do estado requerente, ou, se for o caso, ao próprio requerente, né? Esse prazo de 6 semanas, embora ele seja relativamente curto para as práticas comuns do Poder Judiciário,
A gente precisa pensar que é importante estabelecer um procedimento célere para essa resolução, né, por conta da própria convenção, por conta da própria característica. A criança foi retirada do seu seio familiar, está lá há 6 semanas esperando, mais o outro tanto que ela já está esperando, né? Então tem que ser bastante célere, bastante viável, para que essa convenção não fique inócua, né? Então é importante dizer que tem que ter assim, esse período ele tem uma finalidade de redução ao máximo, né, das consequências desse deslocamento ilegal, visando essa devolução da criança, né, para o centro de convivência no prazo mais rápido possível, né? A função não foi aleatória, né, mas sempre pensando aí nos interesses da criança, né, que foi subtraída de uma forma indevida do seu local de residência, privando-a do convívio, né, do seu círculo familiar, do seu círculo social, dos seus amiguinhos, né? E muitas vezes afastando essa criança da escola, né? Porque quando há deslocamento ou retenção ilegal, a criança passa por uma situação de clandestinidade, né? De precariedade, né? Então, é importante dizer, né, que aqui a unidade de Santos da Justiça Federal, né, tem cumprido um prazo assim muito rápido, muito menos de 6 semanas, né? Então, graças aos nossos juízes aqui da Justiça Federal de Santos, que tem feito isso em pouco mais de 1 a 2 semanas, né? Então, bastante rápido. Quando uma criança tiver sido ilicitamente transferida ou retida, né, nos termos do artigo 3º da Convenção, que a gente já viu, e tenha decorrido um período menos de 1 ano entre a data da transferência ou da retenção indevida até a data do início do processo perante a autoridade judicial ou administrativa do Estado contratante, onde a criança se encontrar, né, a autoridade respectiva deverá ordenar o retorno imediato da criança, né? Então, menos de 1 ano, retorno imediato. A autoridade judicial ou administrativa, né, mesmo após expirado esse período de 1 ano, deverá ordenar o retorno da criança, salvo quando for provado que a criança já se encontra integrada no seu novo meio. E aí é que fica a grande discussão, né, do artigo 12 da Convenção, né? Então, menos de 1 ano, imediato. Mais de 1 ano, vai verificar se a criança já está adequada, né? Então, quando a autoridade judicial ou administrativa tiver razões para crer que a criança que tenha sido levada para outro estado pode suspender o processo porque ela já está adequada, ou pode rejeitar o pedido de retorno da criança, né? Um dos principais objetivos da convenção é a celeridade para repor a criança ao seu status quo, né? Com relação à retenção indevida. E nesse sentido tem que ser encarado, né, que a observação da exceção relativa à integração da criança no seu meio. O que não se pode é permitir que o processo tenha uma tramitação demorada, de modo a premiar o infrator que, de forma contrária à lei, retirou uma criança do seu centro de convivência, que é a sua residência habitual. Um ponto que chama a atenção do próprio artigo 12, né, refere-se à fixação do prazo do tempo limite de 1 ano, adotado pela Convenção da Haia como marco delimitatório que o juiz ou autoridade deverá observar para a determinação das providências relativas ao retorno da criança. Esse tempo limite de 1 ano deve ser obrigatoriamente analisado pelo juiz ou pela CAF antes mesmo de qualquer outro juízo de valor sobre o cabimento do pedido de retorno. Porque a constatação de que o pedido se deu antes ou depois do prazo de 1 ano, contado a partir da subtração, implicará em consequências diversas, né? Então, deverá o juiz ou a CAF, primeiramente, analisar se já decorreu ou não esse período de 1 ano, entre a data da transferência ou retenção indevida e a data do início do processo perante a autoridade administrativa do Estado. Por isso que tem que ser muito rápido. 2, 3 dias já entra com a ação, tá? Então, por exemplo, pode-se tomar emprestado o mesmo raciocínio de direito civil
com relação ao desforço imediato, né? Com relação ao direito, então, das obrigações, né? Então, a posse nova, a posse velha, é a mesma pegada, pessoal, né? A análise desse marco temporal vai permitir com que o juiz ou a autoridade encarregada do caso determine, então, o retorno imediato ou não. Se for posse nova, imediato. Se for posse velha, vamos ver se a criança está bem. Se ela estiver bem, não se mexe mais, porque é outro trauma para a criança, né? Então, a importância dessa disposição está na fixação do tempo limite, que deve ser obrigatoriamente analisado pelo juiz ou pela autoridade, né? Antes mesmo de qualquer juízo de valor. Então, fica aqui a reflexão que a gente faz, né? Então, antes de 1 ano, tem uma presunção, né, que milita em favor da requerente, né? Ou seja, ainda tem um tempo hábil para adaptação da criança, né? E aí não é fácil para o sequestrador demonstrar que a criança se encontra integrada nesse novo ambiente, né? Por isso que é tão importante a celeridade desse processo, né? Que é o elemento mais importante para o sucesso aí desses casos, né? Dificuldades inúmeras com relação à CAF no Brasil vão desde a demora da localização da criança em relação à localização, como com relação à extensão do próprio país, né? Por exemplo, escassez de informações, né? O pai desliga o celular, troca o chip, a mãe desliga o celular, troca o chip, tá? Uma outra observação é a respeito da ordem de retorno imediato, né? No Brasil, a gente utiliza de medidas cautelares de busca e apreensão de menores com antecipação de tutela em processo de conhecimento, que tem sido negada por juízes, porque poderia inviabilizar, por exemplo, a oitiva da parte brasileira, né? Então, é importante que se tenha também a oitiva. É necessário discutir esse tema para analisar qual a melhor forma de se proceder com relação ao cumprimento dos dispositivos da Convenção. Essa concessão de medidas de natureza cautelar ou de urgência, ela é prevista na Convenção, não só no artigo 12, mas também no artigo 11 da Convenção, tá? Então, a gente tem esse dispositivo bastante claro, né? Com relação ao cumprimento de ordem de busca e apreensão de crianças, várias são as dificuldades, né, com relação às autoridades administrativas, né? Então, necessidade de apoio de equipe psicossocial com relação à criança, né? Um outro ponto importante é as garantias que podem ser apresentadas pelas autoridades centrais para o juízo com relação a esse deferimento da restituição, né, da criança ao país estrangeiro. É importante lembrar que a instituição, pela AGU, da assinatura de um termo de entrega de criança pelo representante consular no Brasil da autoridade estrangeira não tem sido aceita por alguns países, né? A assinatura teria obrigatoriedade, por exemplo, por representantes consulares, não obriga, por exemplo, juízes de outros países a determinar o retorno da criança no Brasil no caso de uma reversão posterior pela justiça brasileira, né? No caso que esteja aí numa ação de conhecimento sendo discutida, né? Então, isso é algo que a gente precisa pensar também, né? Que mais que eu poderia falar? Essas principais reclamações dos países contratantes em relação ao Brasil referem-se a essa demora no procedimento, né? Não é possível que num processo demore 3 anos, como ocorre em alguns casos, né? Enquanto a Convenção da Haia tem por objetivo justamente promover esse rápido retorno da criança ao país de residência atual, né? Então, hoje na CAF, por exemplo, casos que tramitam há mais de 2 anos, né, sem que uma única decisão tenha sido tomada pelo juiz. E pior, sem que o menor tenha contato com o parente requerente, né, e gera protestos, claro, de países estrangeiros junto ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil e a possibilidade de protesto formal com relação à Conferência de Haia, né? A lentidão da justiça não é privilégio do Brasil, né? Não há casos em que o Brasil é requerente, claro, e cujo processo judicial também é demorado. Eu tenho um na Itália há mais de 4 anos, né? Então, essa tentativa de conciliação que tem sido feita pela CAF,
né, pela nossa CAF é bastante louvável e chega até 30% de casos resolvidos pelo método de composição amigável extrajudicial, né? Então, apesar desses resultados obtidos, muitas autoridades centrais estrangeiras não demonstram muito interesse em tentativa de acordo com as partes, por entenderem que são medidas protelatórias de decisões judiciais, né? Então, é outra ideia que países têm, né? Quando a parte tiver advogado contratado, a CAF pode atuar de forma subsidiária com a Interpol na localização da criança, como também poderá tentar mediar um retorno voluntário, que é sempre feito quando solicitado. O que não pode, por exemplo, é acompanhar os trâmites judiciais, pois nesses casos a União não é parte no feito, porque tem advogado contratado, né? E é isso que eu quero que vocês sejam, que vocês atuem nesses casos, né? Cada vez mais comum no nosso país, né? Janeiro, julho, como eu falei, bomba esse tipo de caso, né? Claro que há de se ressaltar que esse apoio logístico, né, para retornar a criança ao país de origem, fica sob responsabilidade do pai, da mãe ou do representante legal. Eu mesma já fui, por exemplo, para a França com 2 crianças que tinham sido, infelizmente, objeto de sequestro internacional. Estavam há 6 meses aqui no Brasil, né? Mas a gente conseguiu, de uma forma amigável, né, uma pressãozinha no acordo, que eu levasse essas crianças, né? Ainda que o processo demore mais de 1 ano, né, é possível essa restituição, claro, né, analisando sempre o melhor interesse da criança, né? O que não pode alegar a parte infratora que a criança está adaptada, né, e só isso, né? Não é isso. A gente vai verificar se a criança está efetivamente bem, né? Porque aí seria uma premiação do sequestrador, né? Esse prazo de 1 ano somente deveria ser contado a partir da localização da criança, mas entende-se que a partir, então, do que a lei diz, né? Do início do sumiço e início do processo, uma pena, tudo isso. Na próxima aula, então, a gente vai ver o artigo 13 e a finalização, só para dar os últimos ajustes aí para vocês com relação a essa importante ação que poucos advogados de direito de família sabem fazer, porque é direito internacional, que medo de ganhar em dólar. Não, dá para fazer, né? Tranquilo. Claro que é uma situação terrível, né? A gente sofre junto, fica correndo, tal, mas poxa, né? Cada vez mais a gente tem famílias transnacionais, né? Que moram em países diversos e que dá sim para ganhar dinheiro, e muito dinheiro, com o direito internacional das famílias, que é isso que eu quero que vocês façam, né? Para que vocês possam ser experts aí no assunto e serem muito felizes e prósperos, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. A gente se vê na aula 3.